terceira parte da nossa aula aqui sobre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Bom, então agora, como a gente tinha falado, né, nas aulas passadas, já falamos sobre o judaísmo, já falamos sobre o islamismo e agora vamos falar sobre o cristianismo, que é a mais comum, né, na nossa vida, que é a que tem mais no Brasil, inclusive, tá? Vamos lá, pessoal. Então, como sempre, né, aqui tem algumas características do cristianismo. A primeira delas é o seguinte: descende do judaísmo. Olha que fato curioso, pessoal. Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim: ah, Jesus era católico. E pessoal, sabiam que não é? Isso é um erro histórico, sabiam? Jesus não era católico, Jesus era judeu. Sabiam disso? Jesus nasceu dentro do judaísmo. Então, Maria, mãe de Jesus, e José, pai de Jesus, eles eram judeus. Entende? Então eles nasceram ali no meio da cultura judaica. Tá? Então, lembrado, pessoal, lá o povo hebreu, que passou a ter o nome de judeus, e agora, né, vai ser nesse contexto aí dos judeus que Jesus vai nascer, tá? Então vamos lá. O Antigo Testamento, né, principalmente aquela primeira parte, vamos lembrar que está na nossa primeira parte da aula, que eu falei sobre a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, então olha só, o Antigo Testamento é baseado no Torá, certo? Então os 5 primeiros livros principalmente, e depois vai vir aqueles outros livros, né, Juízes, vai vir um livro dos profetas, né, profeta Daniel, Ezequiel, Isaías, tá? Neemias, Esdras, tá? Também vai ter os livros poéticos, né? Provérbios, o livro de Cânticos, o livro de Salmos, tá? Bom, deu para entender, né? E também tem os livros históricos, né? O livro de Reis, o livro de Juízes, tá? Tudo isso que eu falei está lá no Antigo Testamento, certo? E também nós temos aqui, ó, e o Novo Testamento é baseado nos ensinos de Jesus, tá? Então, gente, um fato bem interessante que poucas pessoas acabam não se tocam, na verdade, é que Jesus, quando pregava, ele não pregava usando o Novo Testamento, ele pregava usando o Antigo Testamento. E isso aí é uma prova. Eu já vi muita gente assim: ah, mas hoje em dia não precisa mais seguir o Antigo Testamento, já passou, agora é só o Novo. Ó, tá errado, viu? E tem muitos e muitos e muitos versos no Novo Testamento que provam que é muito importante você estudar também o Antigo. Então a Bíblia, ela é uma só, certo? Então não existe esse negócio de, ah, o Antigo já passou, agora é só o Novo. Oh, cuidado, viu? É a Bíblia inteira, tá? Então olha só, o próprio Jesus, ele utilizava o Antigo Testamento. E tudo aquilo que ele ensinou, a vida dele, dos apóstolos, né, que eram aqueles discípulos que seguiam a Jesus, tá? E até aqueles outros que vieram depois de Jesus, todos esses apóstolos utilizavam o Antigo Testamento. E na época deles foi que eles começaram a escrever o Novo Testamento, tá? Então só uma curiosidade histórica bem importante aí para vocês, tá? Então vamos lá. Jesus de Nazaré, né? Jesus Cristo, tá? Lembrando que a palavra Cristo significa Salvador, aquele que sofreu pela humanidade, tá? Então Jesus de Nazaré é o maior nome dessa religião, inegavelmente, tá? E outra curiosidade histórica para vocês, pessoal, é que muita gente acha que só se fala sobre Jesus no Novo Testamento. E, cara, está completamente errado. Desde o começo de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, lá já tem versos de profecias que falam sobre Jesus. Então a Bíblia inteira é sobre Jesus, entende? E não só o Novo Testamento. Isso aí é outro erro que muitas pessoas cometem, tá? Então olha só, Jesus de Nazaré é o maior nome. E, gente, ele foi tão importante, ó, ele era tido, né, como o grande Messias, ou seja, o Salvador do mundo. Como eu falei para vocês, a Bíblia inteira vai relatar isso. Por exemplo, se você for na sua Bíblia, aí na sua casa, independente de ser uma Bíblia católica ou evangélica, e você for no livro de Isaías, capítulo 53, por exemplo, e você lê o capítulo 53, você vai perceber que o profeta Isaías, ele falou tudo o que iria acontecer com Jesus. Todo aquele sofrimento que ele passaria na cruz, né, para morrer pela humanidade. Lá no Antigo Testamento já estava sendo dito sobre ele, tá? Então, gente, olha só, o nascimento de Jesus foi tão importante, mas tão importante, que marca o ano 1 do calendário cristão. Então esse calendário que nós temos hoje, olha só, presta atenção que interessante. Qual ano que nós estamos hoje? 2020, não é isso? Então já faz 2020 anos do nascimento de Jesus. Sabiam disso? O nosso calendário, gente, a nossa forma de contar os anos é baseada a partir do ano 1, que foi o nascimento de Jesus. Sabiam disso? Então 2020 significa que faz 2020 anos que Jesus nasceu. Olha que fato interessante, né? Então, olha só, gente. O livro sagrado, lembrem das primeiras aulas. Qual era o livro sagrado dos judeus? A Torá. Qual era o livro sagrado dos islâmicos? Qual era?
o Corão, o Alcorão. E o livro sagrado dos cristãos, todo mundo já sabe que é a Bíblia, tá? Outra coisa também que é comum da religião cristã, crê na Trindade, né? A Igreja Católica geralmente costuma falar Santíssima Trindade, né? Que é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Então isso é a Trindade, que ao mesmo tempo é um, certo? E após a morte de Jesus na cruz, o cristianismo se espalhou por muitos lugares do mundo. Tá? Então já devem conhecer, né, aquela historiazinha lá, né? Que Jesus morreu na cruz, né? Então depois da morte dele, ele já tinha preparado ali, né, um ambiente para que os apóstolos, tá, que eram os seguidores de Jesus, pregassem, né, no lugar dele ali, né, pregassem para as pessoas a religião cristã, certo? E aí ela vai se espalhar por todo o mundo. E agora vamos para mais algumas informações aqui muito importantes, pessoal. Olha só, tá? Alguns séculos depois, especificamente, pessoal, 500 anos depois de Jesus, dos primeiros cristãos, surge a Igreja Católica. Isso é outra coisa interessante. Lembra do que eu falei no começo da aula? Algumas pessoas falam assim, Jesus era católico. E não era. Né? Isso aqui é um fato curioso, pessoal. Depois de Jesus, aquelas pessoas que seguiam Jesus eram chamadas de povo do caminho. Sabe por quê? Estão lembrados do que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão lembrados dessa frase de Jesus? Então, as pessoas que seguiam Jesus eram chamadas de povo do caminho. Muitos anos depois, quase 200 anos depois, esse povo começou a ser chamado de povo cristão. O povo que seguia Cristo, tá? Os cristãos. E só depois de muito mais tempo, depois de 500 anos, tá? Lá no século V, certo? Já no comecinho ali da Idade Média, é que vai surgir a Igreja Católica, certo? Então a Igreja Católica vai surgir só 500 anos depois de Cristo, tá? Por isso que eu falei para vocês daquelas curiosidades do começo da aula, tá? Sobre essa questão da formação, tá? Então olha só, gente, que interessante. Todo mundo já sabe, né, que a Igreja Católica ela se tornou a maior religião do mundo, né, durante muitos anos. Até hoje é uma das que tem mais gente, né, mais devotos, a Igreja Católica, tá? Mas aconteceu dois fatos com ela, olha só. A Igreja Católica vai passar por duas grandes divisões. A primeira vai acontecer no século XI, tá? Devido a alguns problemas ali, porque assim, não tem como explicar tudo, porque senão levaria muito tempo. Mas resumidamente, pessoal, nessa época já existiam dois impérios romanos. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Tá? E os dois acabaram entrando em conflito e nesse meio acabou que a Igreja Católica se dividiu em duas. Sabiam disso, pessoal? Que existem duas igrejas católicas diferentes? Eu aposto que não, né? Ou pelo menos se tiver, são poucas pessoas que sabem disso. Hoje em dia, até hoje, 2020, existem duas igrejas católicas e não uma só. Olha quais são elas. Depois que ela se dividiu, né, se dividiu em duas, vai surgir duas novas, tá? Olha só. A Igreja Católica, no caso aqui, ó, a Igreja Católica Apostólica Romana, que provavelmente é a que vocês participam, né, que é essa brasileira, tá? Então a Igreja Católica daqui do Brasil é a Apostólica Romana, porque surgiu dentro do Império Romano. E a segunda, que é a que as pessoas menos conhecem, é a Ortodoxa Grega. Tá? Então, resumidamente, pessoal, existem duas religiões católicas. Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega. Tá? Então, assim, eu não vou me aprofundar nas diferenças de cada uma delas, porque levaria muito tempo, mas é bem fácil. Vão lá na internet se quiser, tá? Bota lá no site, lá no Google, por exemplo, e digita lá, né, diferenças entre as igrejas e tal, e você vai saber mais um pouquinho mais, tá? Vamos lá. E a segunda divisão, importante também, aconteceu lá no século XVI, tá? Nessa época daqui a Igreja Católica estava passando por alguns problemas, tá? Tinha algumas coisas ali que não estavam muito certas, e algumas pessoas começaram a argumentar contra, sabe? A não aceitar tanto algumas coisas erradas que a Igreja Católica fazia na época, tá? E a primeira pessoa que fez isso foi um monge chamado Martinho Lutero, certo? Então, lá em 1517, o Martinho Lutero, ele acaba rompendo com a Igreja Católica, tá? E assim, não é porque ele queria, tá? Ele não queria se separar da Igreja Católica, mas acabou que ele via que tinha muita coisa que ele via na Bíblia de um jeito e a Igreja Católica fazia de outra. Então ele acabou não aceitando isso, né? Saiu, né? Começou a pregar e muitas pessoas começaram a seguir ele, certo? E claro, depois dessa religião do Martinho Lutero, né, o luteranismo, vai surgir várias outras, calvinismo, o anglicanismo, tá? Isso não tem no livro de vocês, tá? Eu estou falando a mais de um livro, tá?
Mas o fato importante, pessoal, aqui é o seguinte. Quando Martinho Lutero se separou da Igreja Católica, né, ele estava protestando contra a Igreja Católica, vai surgir os chamados protestantes, tá? E justamente esses protestantes, hoje em dia, é chamados de evangélicos. Então você aí que é um evangélico, você é um protestante. Ou seja, a sua religião surgiu dessa religião, né, que estava lutando contra, né, as coisas erradas que existiam lá na Igreja Católica no século XVI. Tá bem, pessoal? Deu para entender bem isso aqui, né? Bom, e para a gente poder encerrar hoje, aqui é só mostrando para vocês, gente, que hoje em dia, o Brasil, existem muitas religiões, tá? Ao todo são mais de 25 mil religiões diferentes, divididas em católica e evangélicos, tá? E claro, e olha que aqui eu não estou nem tocando nas outras, né? Lembra das aulas passadas? A gente falou sobre o candomblé, a gente falou sobre a Umbanda, tá? A gente também tem a religião espírita, certo? Então tem várias religiões aí no mundo, né? Aqui no Brasil, tá? Além da cristã, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo, achado interessante, tá? É como a gente sempre comenta aqui, né? O estudo ele é muito interessante quando ele é feito da maneira correta, né? Que você fica curioso, você fica querendo saber mais, tá? Então, hora da atividade, agora, lá na página 45, tá? Vocês vão escrever, né, o significado das palavras que são apresentadas. Então, na página 45 vai aparecer algumas palavrinhas, né, e um espaço embaixo, em branco, e aí você vai ver a palavrinha e você vai escrever o significado delas, tá? Você pode pescar no livro ou no dicionário, tá? Fica aí à vontade, tá? E a outra atividade, gente, na página 46 vai ter um texto para vocês poderem ler. Então vocês vão lá, leiam o textozinho da página 46 e vocês vão responder as duas questões, tá? Na página 46 tem uma questão, tem o texto e logo abaixo vai ter letra A e letra B. E na página 47 tem a segunda questão com as suas letrinhas para vocês responderem, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, principalmente sobre essas 3 grandes religiões do mundo, tá? E é isso, nos encontramos na nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau para vocês e até mais.